Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que está assim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós temos a cena do encontro entre Jesus e Pedro e os demais discípulos, mas Jesus ressuscitado. Jesus já havia passado pela experiência da morte, havia ressuscitado ao terceiro dia pelo poder do Espírito de Deus e agora estava dialogando com Pedro. E se você lembra muito bem a história da paixão, vai se lembrar também que Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar, naquela madrugada tão terrível que foi a da condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. E Jesus aqui, nesse diálogo com Pedro, após a sua ressurreição, arranca de Pedro 3 vezes uma declaração de amor, como que para compensar as suas 3 negações. Mas sabe o que eu acho mais interessante aqui, meu amado irmão, irmã? É que Pedro tem uma segunda chance com Jesus Cristo. Jesus não havia desistido de Pedro. Pedro havia falhado de forma muito grave, havia abandonado o seu Senhor no momento em que ele mais precisava do seu companheirismo, do seu auxílio, da sua presença ali junto ao Sinédrio. Pedro havia falhado, Pedro havia negado a Jesus Cristo. No entanto, Jesus, nesse encontro após a sua ressurreição, ele oferece a Pedro uma segunda chance, e uma segunda chance muito honrosa, porque Pedro haveria de apacentar o rebanho de Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu vejo aqui que o nosso Deus nunca desiste de nós, mesmo quando nós, de forma até voluntária, nós acabamos nos distanciando da sua presença ou da sua vontade. O nosso Deus não desiste facilmente de nós. Nós desistimos, nós desanimamos, nós tememos, nós nos acovardamos, nós nos enfraquecemos rapidamente, mas o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, nunca desiste de nós. Pedro, portanto, teve essa chance, ou melhor, a sua posição de apóstolo restaurada. Teve uma segunda chance diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus lhe ofereceu essa segunda chance. Assim também o nosso Deus nos oferece sempre uma nova oportunidade. Em Lamentações de Jeremias, nós lemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E sabemos que através desse texto de Lamentações de Jeremias, que as suas misericórdias não têm fim. Meu amigo, minha amiga, as misericórdias do Senhor são a razão porque não somos consumidos. É o que ensina lá em Lamentações capítulo 3. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, a cada novo dia nós temos uma nova oportunidade, uma nova chance diante do Senhor. E Pedro aqui é contemplado por esse presente, com esse presente do Senhor Jesus. Jesus pergunta para Pedro no primeiro momento: Você me ama? E aí Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pois bem,
o texto no português, nós não conseguimos encontrar aqui uma força que nós encontramos na língua grega. Jesus pergunta a Pedro o seguinte: Pedro, você me ama a ponto de entregar a sua própria vida por mim? Esse é o sentido da pergunta de Jesus para Pedro. Pedro responde assim, mais ou menos assim. Não está no português, está na língua grega. Senhor, eu gosto muito do Senhor. Ele responde assim porque ele sabia que Jesus conhecia as suas negações, que Pedro não havia sido corajoso o suficiente para oferecer a sua vida em favor do seu Senhor. E quando Jesus pergunta, você me ama a ponto de entregar sua vida por mim? Pedro diz, olha, eu gosto muito do Senhor. Aí o Senhor Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Numa segunda vez, Jesus pergunta, você me ama a ponto de entregar sua vida por mim? E Pedro novamente responde, Senhor, eu gosto muito do Senhor. E mesmo assim, Jesus diz, pastoreia as minhas ovelhas. E na última vez, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você gosta de mim? E aí então Pedro se entristece. Se entristece porque ele sabe que o seu amor não havia sido suficiente para defender o seu Senhor, para provar a sua fidelidade, a sua lealdade para com o seu Senhor. E é por isso que ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus conhece os nossos corações. O Senhor Jesus conhece as nossas limitações, conhece as fraquezas do nosso coração e até mesmo as fraquezas da nossa fé. Mas mesmo assim, não desiste de nós. Ele nos contempla com bondade e misericórdia quando nós estamos firmes diante dele e também com a mesma bondade e misericórdia quando nós vacilamos. O Senhor Jesus não desiste de nós. Como é bom saber disso, como é bom crer que o Senhor Jesus não nos abandona por conta dos nossos tropeços, por conta das nossas vacilações. Ele não nos abandona, Ele nunca desiste de nós, Ele não desistiu de você, Ele continua amando você, continua abençoando você. Pode ser que você não tenha mais orado, não tenha mais buscado a face dele como antes. Talvez você não esteja muito mais feliz ou alegre quando pela primeira vez abriu o seu coração para o Evangelho. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o amor de Jesus por você nunca mudou, nunca diminuiu e nunca mudará. Ele continua amando você de uma forma especial, profunda e infinita. Ele nunca desistirá de você. Saiba disso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde. Nós temos um culto chamado Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 3 cultos. O primeiro às 8h30 da manhã com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você saiba que Jesus nunca desistirá de você. Que o Senhor abençoe sua vida. Amém.